Quais são as coisas que os candidatos falam e que os recrutadores amam escutar? Quer descobrir quais são elas? Então fica comigo. Eu sou Andréia Marinho, sou psicóloga e sou mentora de carreira. Você sabia que tem coisas que, durante a entrevista, quando faladas, os olhos dos recrutadores brilham, estrelinhas aparecem, corações aparecem? Gente, eu não tô exagerando, não. Tem coisas, sim, que chamam muito a atenção dos recrutadores e acabam, muitas vezes, chamando mais atenção, olha só, chamando mais atenção do que a própria experiência do currículo do candidato. É claro que se você chegou nessa etapa do processo seletivo, que é a entrevista, significa que o seu currículo, ele passou pela triagem, ele está aderente à vaga. Mas o momento da entrevista de emprego já não é mais a respeito só do seu currículo, já não é mais aquela foto estática do seu currículo. É o momento, eu sempre falo isso, de você contar histórias, de você trazer o como foi para você exercer aquela função. Você foi gerente de projetos, foi vendedor, como foi para você nesse período ser gerente de projetos? Como foi para você desenvolver a sua função? Então, vamos a todas essas dicas? Qual é a primeira dica? A primeira dica é falar de resultados. E talvez nesse momento você esteja pensando, meu Deus do céu, André, eu não aguento mais, ouvir isso de falar que eu tenho que contar meus resultados. Eu não tenho resultado nenhum e eu não sei o que eu faço nessa hora. Quais são os resultados que eu posso contar? É por isso que eu tô aqui nesse vídeo para te ajudar. Quando a gente fala de resultados, a gente não tá falando só de coisas extraordinárias. É claro que se você tem coisas, resultados que você considera extraordinários, é o momento sim de você compartilhar. Mas nós estamos falando de coisas do dia a dia. Por exemplo, olha que coisa simples, você prestar um excelente atendimento. Eu me recordo de uma cliente que falou que ela trabalhava numa farmácia e haviam outros atendentes, mas os clientes chegavam e aguardavam numa fila para serem atendidos por ela. Isso é um resultado. Então ela pode contar esse reconhecimento dos clientes. Como mensurar isso, André? Eu não tenho como provar. Eu vou contar isso e o recrutador vai achar que é mentira. Gente, o que prova os seus resultados é quando você domina o assunto. Quando você realmente sabe falar, quando você demonstra entusiasmo com aquilo, os detalhes do dia a dia. De repente você traz uma cliente específica ou você traz um dia específico, você traz um elogio do seu gestor a respeito disso. Olha, eu queria te dar um feedback de que realmente eu tô gostando muito do seu trabalho, eu percebo que os clientes têm inclusive preferência por você, ou seja, você está mostrando detalhes que provam e não você chegar com uma informação crua de que eu realizava um excelente atendimento e os clientes gostavam muito de que eu os atendesse. Não, entende? Então você precisa trazer os detalhes da informação. Então o que eu quero dizer? Uma ideia que você deu que ajudou a resolver um problema, a reduzir o custo de alguma coisa, que ajudou a melhorar um processo. É claro que se você tem números, traga números. Eu, por exemplo, trabalhei muito com números e eu não me recordo de números específicos. Eu sei que eu ajudei muito, por exemplo, em contratações em tempo recorde, que não havia contratação no tempo que eu realizava, mas eu confesso que já a essa altura eu já não me lembro exatamente o tempo. Se eu não me engano, vamos lá, olha só, o que eu chutaria? O processo como um todo era 50 dias, eu conseguia fazer efetivações com 35 dias, e com isso eu contribuía para quê? Para que a fábrica continuasse funcionando, para que as máquinas continuassem em funcionamento, para que não parasse, porque uma máquina parada, tô falando numa linha de produção, aí eu trago impacto, percebe? Eu tô falando de detalhes. Talvez você tenha, olha aqui, até me recordo de uma situação que eu mesma vivi. Eu lembro que quando eu trabalhei como vendedora em loja de roupa, o que foi que aconteceu? Rapidinho, em 2 ou 3 meses, eu fui convidada para me tornar vendedora responsável. Haviam pessoas ali, olha, que trabalhavam há anos na loja e, no entanto, eu tinha acabado de chegar e com 2, 3 meses de empresa, eu fui chamada para ser vendedora responsável. Ou seja, houve um reconhecimento e
quando a gerente ela estava ausente da loja, quem respondia pela loja era eu. Isso é um resultado. Ok, você está falando de você, mas você pode esticar isso daí trazendo a sua contribuição. Então, eu recebi um feedback de que eu estava sempre batendo meta, de que eu era uma pessoa engajada, de que eu era responsável e por isso eu fui convidada para... Entende? Isso é resultado. Então, observa no seu dia a dia e compartilha resultados. Os recrutadores amam ouvir resultados. A segunda coisa é quando você menciona características específicas da vaga. E isso mostra que você pesquisou a respeito da empresa, você pesquisou a respeito da vaga, você tá ali interessado realmente naquela oportunidade e você começa a demonstrar que você é a pessoa perfeita para aquela posição, que você é o candidato perfeito. E Andréia, como que eu menciono as características da vaga? Em todo momento que você tiver oportunidade. Em toda situação. Por exemplo, quando te pedem para você falar um pouco a respeito de você, me fale um pouco sobre você, no momento da sua apresentação pessoal, até numa dinâmica de grupo, naquela oportunidade, de uma apresentação pessoal de 1 minuto. É ali que você precisa encaixar as informações. Com a descrição da vaga, com as competências técnicas, comportamentais, o que tiver solicitando ali, por exemplo, querem uma pessoa que tenha experiência em gestão de projetos. E aí você menciona durante as oportunidades que você tiver, que você teve experiência de trabalhar com gestão de projetos durante X anos, que você fez tantos projetos, como foi esse resultado, qual foi o resultado obtido. Ou seja, você está mostrando exatamente que você tem aquilo que a empresa está buscando. E considere competências comportamentais, tanto aquelas que estão ali divulgadas na vaga, que hoje em dia já se divulga, né, quais são as competências comportamentais necessárias, mas aquelas que não estão divulgadas, mas você sabe que precisa. Por quê? Porque você fez uma pesquisa. Você sabe que para trabalhar com uma função específica, trabalhar com vendas, você precisa de quê? Comunicação, técnicas de persuasão. Então, você pode, inclusive, pesquisar isso daí lá no Google. Competências necessárias para essa função. Você vai preparado para aquela oportunidade. Você pode falar quando te perguntam por que você quer trabalhar aqui, por que você se interessou pela vaga, por que eu devo te contratar. Ou seja, toda oportunidade que você tiver, você precisa provar através de uso de palavras-chave que você é a pessoa ideal para aquela função. Isso encanta o recrutador, isso encanta o gestor em qualquer fase do processo seletivo. Utilize essa estratégia. A terceira dica é interesse genuíno por aquela função. E aí tem algumas questões. E aí como que você demonstra esse interesse genuíno? Comunicação verbal e comunicação não verbal. Comunicação verbal é isso que eu disse. É o tempo todo que você tiver oportunidade, você encaixar palavras-chave demonstrando. E falando sim, que você quando viu a vaga, que você ficou muito interessado, gente, não tem nada de errado nisso. Não é clichê, tá? Você precisa, na verdade, expressar o seu interesse pela vaga. E a comunicação não verbal. Aliás, na comunicação verbal, você demonstra interesse também fazendo perguntas. Sabe aquele momento super especial que o recrutador vira para você e fala: você tem alguma dúvida? Quem estudou sobre a vaga, quem pesquisou sobre a empresa, vai estar capacitado para fazer perguntas sim. Eu tenho vídeo aqui no canal, vou deixar inclusive aqui na descrição o link para você acessar. Que perguntas eu devo fazer para o recrutador durante a entrevista de emprego? Vou te ajudar nessa, ok? E a comunicação não verbal, como? Interesse, sorriso, a maneira como você se comunica, com energia, coloca energia na sua fala, né? Não fala, por exemplo, eu gostaria de trabalhar nessa empresa porque essa é uma empresa que eu já conheço há algum tempo, que ela me encanta, que ela é de grande porte. Não, olha como tá ruim. Com falta de energia, coloque energia. Eu tenho certeza absoluta, eu carimbo, de que você realmente vai chamar a atenção do recrutador quando você demonstrar interesse genuíno. E a quarta e última dica, já vamos para ela, mas antes eu quero te convidar novamente. Esse vídeo tá agregando conhecimento, tá fazendo sentido para você, deixa aqui o seu like, compartilha com um amigo que você sabe que tá precisando desse conteúdo, deixa os comentários que eu vou te responder, dúvidas eu vou te responder, ainda que seja criando um vídeo para responder diretamente a sua pergunta. E se não está inscrito no canal, inscreva-se e clica no sininho para que você seja notificado. Temos conteúdo novo aqui todos os dias. E a última dica, que também é valiosíssima, é você demonstrar
autorresponsabilidade. Vamos entender um pouquinho mais. Eu sei que nem todo mundo tem afinidade com esse tema. Autorresponsabilidade é a sua capacidade de se responsabilizar pelos seus resultados, independente daquilo que te aconteceu, independente daquilo que te fizeram. Tem uma fala de Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que é mais ou menos assim. Ele diz que excelência é você fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem, enquanto você não tem recursos melhores. Isso também é autorresponsabilidade. Eu me recordo de um exemplo muito simples, de uma vaga de jovem aprendiz. Olha só que exemplo bacana. Essa jovem, ela se destacou no processo seletivo que eu estava realizando como? Demonstrando autorresponsabilidade. Ela foi diferente da maioria que estava ali. O que eu tinha? Eu tinha um grupo de jovens onde a maioria ali estava cursando o ensino médio e era só isso. Estava cursando o ensino médio e não estava fazendo nada além. Ok, era o único requisito mesmo para a função, mas essa menina se destacou como? Ela estava cursando ensino médio e ela foi em busca de vários cursos. Então, no currículo dela, ela já tinha vários cursos da Fundação Bradesco, da FGV e de outras organizações, de outras instituições. Com isso, o que aconteceu? Além dela se destacar no conhecimento que ela demonstrava, ela amadureceu. Ela, com todos os cursos que ela fez, e não somente isso, não vamos atribuir somente a isso, é claro, tem toda uma vivência, experiência de vida, contexto que está inserido, mas vamos lá, os cursos contribuíram para que ela tivesse uma fala mais profissional durante a entrevista de emprego, e ela trazia todo o conhecimento, toda a bagagem que ela tinha. Eu gostei muito que uma das coisas que ela apresentou, por exemplo, é que ela veio de uma família muito simples, porque uma pergunta que a gente faz para o jovem aprendiz é o quê? Por que você quer trabalhar, né? Tem tantos jovens só estudando, que estão planejando ingressar na faculdade, não pretendem trabalhar nem tão cedo. E por que você está aqui, interessado nessa vaga? O que te levou a buscar um emprego? O que te levou a buscar uma oportunidade remunerada? E aí ela respondeu que ela vinha de uma família muito simples, muito humilde e que ela queria fazer a diferença, né? Ela queria romper com o natural da família, com o momento que eles levavam até então, e que ela queria inclusive ajudar a família. Então ela estava buscando emprego, por quê? Porque ela queria ajudar financeiramente a família, que a família realmente precisava, os pais precisavam, os irmãos, e ela queria começar a juntar dinheiro para a faculdade. Ela queria começar a fazer carreira para que quando chegasse no momento da faculdade, ela conseguisse custear a própria faculdade. Olha que diferencial, né? Enquanto essa menina, na verdade, o que ela demonstrou? Ela demonstrou maturidade, responsabilidade, ela demonstrou perseverança, ela demonstrou resiliência, né? Ela já estava numa rotina como se ela trabalhasse. No horário ela estava na escola, no outro horário ela estava fazendo curso, no outro horário ela estava se capacitando especificamente para entrevistas de emprego. Então, isso daí, na verdade, foi um diferencial. Ou seja, essa menina, ela se responsabilizou pelo futuro dela, pelo presente e pelo futuro. Independente da família que eu nasci, se tem condição de pagar uma faculdade, se não tem, se tem condição de pagar cursos pagos ou não. Detalhe, os cursos que ela fez foram todos gratuitos. Ela foi em busca de cursos gratuitos, tudo online, que não precisava estar lá presencialmente, não precisava gastar dinheiro de passagem de ônibus, por exemplo. Essa menina, ela se responsabilizou pelos resultados da vida dela, pela mudança da história dela. Então, quando a pessoa, ela mostra que ela se responsabiliza, que ela não está esperando só a empresa reconhecer, mas ela está correndo atrás, sabe, dos resultados, dos sonhos, dos planos, inclusive com aquela pergunta, como você se vê daqui 5 anos? É uma pergunta que também demonstra isso. Então, essa é a quarta dica e ela é essencial. Você quer se destacar no processo seletivo? Coloca essas 4 dicas aí em ação, que eu tenho certeza que você vai se destacar. Eu vou deixar vários vídeos aqui que eu indico em complementação desse vídeo. Corre lá e assiste, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Deixa aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.